Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar agora sobre uma questão que tem sido polêmica, ou algumas questões têm sido polêmicas em São Francisco. O que tem acontecido? é, o que tem acontecido em Santa Clara? Algumas dúvidas, principalmente em relação ao fato de São Francisco ter o segundo maior cap space neste momento, tá? Da NFL. Perde apenas para o New England Patriots, se eu não me engano. Tem 46 milhões de dólares de que pode efetivamente gastar. E aí a pergunta, por que é que não contrata mais ninguém? Por que é que está com dificuldade na linha ofensiva e não contrata ninguém? Está com dificuldade na linha defensiva e não contrata ninguém? Não faz algumas renovações de contrato e algumas delas que a gente vai falar aqui, dentre elas que é o objeto da capa desse vídeo, que é o Jauan Jennings. Vamos falar sobre ele e vamos falar sobre outro jogador que teve a renovação e um jogador que foi draftado agora que não assinou o contrato ainda, tem até o dia 5 de agosto para finalizar o contrato dele, que é o Alfred Collins, tá bom? Então vem comigo, se inscreva aqui no canal, dê o like no vídeo e vamos embora. É o seguinte, Jauan Jennings tem sido um jogador mais consistente de São Francisco nos últimos anos. Consistente de que sentido? Ele não é um jogador maravilhoso, não é um jogador top 10, mas é um jogador que sempre entrega a mesma coisa, muito voluntarioso, trabalha para o time, é muito seguro quando você manda as bolas para ele e é o jogador da terceira descida. É o jogador que quando o negócio está apertado, está difícil, ela manda para ele que ele vai segurar a bola. Então esse é o jogador. Agora ele não é o mais veloz, tá? Ele é muito bom de rota, agora é um ótimo bloqueador, então é um jogador que joga muito para o time. Então não é um jogador, um wide receiver número 1. Mas as pessoas perguntam, pô, mas e aí, vale a pena no contrato ou não vale? Veja bem, ele foi um cara que foi draftado na sétima rodada, mesmo do Brock, tá? No final do draft. Desde então, ele entregou sempre entregou tudo que foi pedido a ele. O jogador sempre jogou para o time. Vamos colocar aqui. Ele pegou agora, esse é o último ano de contrato dele, em que ele pegou, acho que foi 8 milhões de dólares, uma coisa assim, nos 2 anos. Então ele tem nesse ano 4,5 milhões de dólares. E a dúvida que se tem é, você estende o contrato dele sim ou não agora? Essa é a dúvida em que todo mundo tem e eu não tenho dúvida, eu acho que tem que renovar, tá? Renova-se o contrato dele. Não vai ser o contrato top, não vai ser porque ele não é um jogador desse em relação à questão top, isso é um fato, né, gente, tá? Ele não é um wide receiver número 1, mas ele pode ganhar em torno de 12 milhões de dólares por ano, que seria muito bom, e ele ficaria, e você renova esse jogador durante o training camp. Lembre-se, você não tem mais Deebo Samuel que foi trocado, Brandon Aiyuk está machucado, então você tem o Rick Pearsall que está machucado de novo, a primeira rodada está machucado de novo, e você tem os calouros que estão ali, tem o Jacob Cowan que é do segundo anista também, então você está em apostas. O jogador que é mais seguro que está ali, que vai jogar, é o Jauan Jennings. Eu acho ainda que São Francisco vai contratar o Keenan Allen ou o Amari Cooper, eu tenho isso na minha cabeça, eu acho que eles vão contratar, mas de qualquer maneira é um jogador que eu acho que vale a renovação. Coloca aqui nos comentários se você renovaria ou não com eles. Segundo jogador, Colton McVix. É até difícil falar o nome dele, né? O right tackle. O que acontece? Renova-se ou não renova? Se ele tem um contrato, ele fez um contrato de 1 ano com 8 milhões de dólares. Para um tackle, é um contrato bastante baixo. Mas o que acontece? Segundo as avaliações do training camp, ele melhorou. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há um risco de todo ano de você perder o Trent Williams para aposentadoria, o seu left tackle, o principal jogador da linha ofensiva. Todo ano você tem isso. E vai chegar o dia em que ele vai se aposentar. Não é muito bom você ter que trocar os 2 tackles ou procurar os 2 tackles um ano só, numa intertemporada. Então há essa dúvida se você deve ou não renovar esse cara. Espera para renovar um pouco mais, ver como ele está, renova-se logo ou deixa ele ir, como você fez com outro jogador, quanto outros jogadores em que você faz ali na intertemporada e depois ganha um pique compensatório, como São Francisco tem feito isso ao longo dos anos. Cara, eu não tenho visto. Segundo o Larry Krueger, que é um cara que é um blogueiro, tem até o canal dele aqui, eu sempre deixo ele na tag,
O Colton McVitie melhorou muito do ano passado para esse, principalmente em relação à força física e velocidade. Ele não é um jogador maravilhoso, mas entrega ali a média. E, cara, você perdeu o Trent Williams e ter um outro jogador que você não sabe como é que vai entrar ali, e ter um jogador que joga na média, é meio complicado você não renovar. A minha opção seria esperar o training camp. Ele está sob contrato ainda. Esperar o training camp. Se não tiver nenhuma coisa no training camp, ver como ele foi, você renova o seu contrato no training camp ou no início da temporada. Mas não deixar terminar. A não ser, é claro, que você queira deixar o cara partir. Não deixar terminar, acho que primeiro, segundo mês. Você já vê como é que está o Trent Williams, como é que está andando, e você renova. É um jogador que eu renovaria nessas condições, tá? Se ele melhorar, eu acho que já renova logo. E você tem que decidir logo no início se você vai ou não. E o seu plano B, o plano C e plano D para a linha ofensiva. Nós sabemos que São Francisco não gosta muito da linha ofensiva. Mas enfim, é um jogador que eu acho que você tem que ter cuidado, principalmente por conta do outro lado, né? O lado esquerdo, que é o Trent Williams, né? Que ele vai parar e você não está vendo ninguém ali. Você tem o Julian Moore, que era o reserva. O Julian Moore fez um contrato de 30 milhões de dólares com o Kansas City Chiefs. Ele é reserva. Sim, ou seja, o mercado de tackles está aumentando o valor de mercado do seu contrato. Então, isso também é uma coisa que deve se pesar na hora de você fazer o contrato e pensar no Colton McVitie, tá? E o terceiro jogador que eu estou trazendo aqui é o Alfred Collins. Alfred Collins é um jogador que foi draftado agora, defensive tackle, segunda rodada, ótimo jogador. Eu vi os highlights dele aqui, você pode pegar na internet. Excepcional jogador, e São Francisco precisa porque tem poucos jogadores de linha defensiva, está contando muito com ele. E ele ainda não assinou o contrato. Por quê? Só os 2 primeiros jogadores da primeira rodada assinaram o contrato. Eu vou explicar para você aqui agora por quê, tá? Aqui e agora. Não sou o falecido apresentador aqui agora, mas eu vou falar para vocês. É porque é o seguinte, os 2 primeiros jogadores da segunda rodada, eles assinaram o contrato com o dinheiro totalmente garantido. É isso mesmo, eles têm o contrato ele tem o dinheiro que é garantido, tem o dinheiro que é de participação ou de, como é que chama? De desempenho, que esses jogadores podem ganhar durante o seu desempenho nos jogos, tá? Então, jogou tantas tackles, tantas bolas, não sei o que lá, tantos snaps, e ele ganha ali. E os 2 primeiros ganharam o contrato garantido. E o Alfred Collins, que é isso? O Alfred Collins foi o 11º draftado na segunda rodada. Então tem outros 9 ali na frente, 8, 9 que não. No momento que eu gravei esse vídeo, 9 não tinham assinado. Então ninguém está assinando, tá? Porque é um contrato totalmente garantido. O que se coloca é que vai colocar, não vai colocar, vai ser garantido, não vai ser garantido, São Francisco deve ou não fazer, sinceramente. Posso ser muito sincero, São Francisco precisa desse jogador. Ou você vai contratar alguém, ou você vai contratar ele. Sabe quanto é o contrato garantido, totalmente garantido desse jogador? Que os contratos são tabelados? 10,5 milhões de dólares em 4 anos. Então não é um contrato, claro, pra gente eu não tenho esse dinheiro, acho que nunca vou ter na vida. Mas para um time de futebol americano do nível da NFL, isso não é nada. Então, por mim, assinaria totalmente garantido. Negociaria isso com o sindicato dos jogadores, tá? Eu acho que tem que negociar antes de assinar, e assinaria totalmente garantido e pronto. É um contrato para os padrões da NFL muito baixo. Então contrataria e vamos ver ali como é que fica, tá? Mas o problema qual é? E qual é a dúvida? E com razão, São Francisco tem razão em ter dúvida. Ele está machucado, ele não treinou. Você vai fazer um contrato totalmente garantido de jogador que está machucado? Complicado, né? Complicado para ele, para exercer, para solicitar isso e para São Francisco assinar. E essa é a grande dúvida. Eu acho que se ele estiver saudável, tem que assinar o contrato e pronto. Você não tem muita opção. São Francisco não tem muitas opções para essa posição. Então tem que colocar e pronto, tá? E a outra coisa que reparem, eu não ia falar nesse vídeo não, mas reparem. A gente falou Ron Jennings, Colton McVitie e Alfred Collins. O tretaman, o dramaturgo, o dramaturgista, o ator, que é o Brandon Aiyuk, saiu dos holofotes de São Francisco. A gente não tem ouvido falar nada de Brandon Aiyuk. Quando a gente fala de Ron Jennings, ou procura as notícias de Ron Jennings e as opiniões dos analistas nos Estados Unidos,
eles falam que talvez não devesse ter renovado com o Brandon Ayuk, deveria ter renovado um contrato mais longo com o Jauan Jennings. É assim que a gente ouve falar de Brandon Ayuk lá. E tem razão, você sabe, quem acompanha aqui, os poucos que acompanham aqui, sabem disso. Eu fui advogado para trocar o cara ano passado. Troque. Não funciona, tem que trocar, cara. Entendeu? Essa é que é a realidade. E você teria um bom capital. Hoje você não tem nenhum capital, um cara que começou a criar um monte de problema. E ele tinha criado problema já no ano passado. Se o cara não tivesse criado problema, tivesse feito renovação, tudo tranquilo, beleza. Mas o cara criou problema, cara. Ele criou problema. E criou problema de novo. E está criando problema de novo. Criando problema de vestiário, problema com contrato, problema com a comissão técnica. Porra, cara, o cara com problema você troca, porra. Tá? O cara que está machucado, que não vai jogar e está criando problema, o que você está fazendo com ele ainda? Então é assim que a gente ouve as notícias sobre Brandon Ayuk, tá bom? E eu sou favorável, sabe disso, desde o ano passado para trocar. E sou fã do cara como jogador, viu? Cara, jogadoraço. Para mim é um novo Davante Adams. Ele tem todo o potencial para ser um novo Davante Adams. Mas ele tem que provar isso em campo. Só falar, ele não é o Davante Adams. Ele tem que provar isso em campo. Ele tem potencial para ser o novo Davante Adams. Agora, se ele vai ser ou não, vai depender tudo dele. Tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Dá um like aqui no vídeo, segue no canal. Estou reativando o canal do Rumble, tá? Infelizmente a gente tem que usar VPN aqui no Brasil, mas dá uma força aí pra mim. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.